Algumas espécies de corais apresentam somente anéis brancos e pretos ou marrons. As corais têm características diferentes das demais cobras peçonhentas que apresentamos e o seu veneno é muito potente. As várias espécies de corais estão distribuídas por todo o Brasil, geralmente em ambientes florestais e próximos da água. Num caso de picada de cobra, descrever o animal pode ajudar no tratamento adequado, que, por sinal, só pode ser feito num posto de saúde ou hospital. Por isso, vale a pena conhecer as características das serpentes que permitem identificar as espécies que são peçonhentas. A mais importante é a presença das fossetas loreais, que são pequenos orifícios entre os olhos e as narinas. Essas serpentes possuem também os dentes que inoculam veneno bem desenvolvidos, móveis na região anterior do maxilar. Para diferenciar entre os três grupos, devemos observar a cauda. As cobras do grupo botrópico possuem cauda lisa. As do grupo crotálico possuem o chocalho na cauda. E a surucucu possui escamas arrepiadas na cauda, com a ponta lisa. As corais não possuem as fossetas loreais, mas possuem os típicos anéis coloridos. Os dentes inoculadores de veneno das corais são pouco desenvolvidos. Existem cobras semelhantes às corais que não são peçonhentas, mas é difícil diferenciá-las das verdadeiras. Portanto, na dúvida, é mais seguro considerar que o animal é peçonhento. Os sintomas de uma picada de cobra variam de acordo com o tipo de veneno que o animal produz e com a quantidade de veneno que a vítima recebe. No local da picada, podem surgir dor e inchaço, manchas roxas ou sangramento e bolhas. Hemorragias na gengiva e no nariz, náuseas, vômitos, visão borrada, queda das pálpebras, dores musculares e escurecimento da urina são outras manifestações, além de problemas mais graves como insuficiência renal ou respiratória. Para socorrer uma vítima de acidente com cobra peçonhenta, é muito importante não usar remédios caseiros, como querosene, álcool, fumo, urina, folhas, pó de café, terra, etc. Além disso, não se deve amarrar a perna ou o braço da vítima nem fazer torniquete, que também pode piorar os efeitos da picada. Cortar ou perfurar o local da picada e chupar o sangue para tentar retirar o veneno também não é recomendado. Às vezes, uma pessoa que sobreviveu a um ataque de cobra imagina que seja imune a novas picadas ou curada de cobra, como se diz. Mas isso não é verdade. Cada novo ataque pode ser tão grave quanto o primeiro e precisa de cuidados da mesma forma. Mantenha o acidentado deitado e quieto. Não deixe que ande, corra ou fique se locomovendo sozinho. Os movimentos facilitam a absorção do veneno. Se a picada for no braço ou na perna, mantenha o membro ferido mais alto do que o resto do corpo. Leve a vítima para o posto de saúde ou hospital mais próximo. Existem mais de 3.000 locais no Brasil com estoques de soro para tratar desses casos. Esse é o único tratamento adequado. Dados do Ministério da Saúde indicam que, no Brasil, a cada ano cerca de 8.000 pessoas são picadas por escorpiões. Os casos mais graves são aqueles em que a vítima é uma criança. O veneno dos escorpiões, inoculado pelo ferrão da cauda, pode provocar vários sintomas no local da picada e no corpo todo. No Brasil, as espécies mais importantes pertencem ao gênero Titius. Os responsáveis pelos acidentes mais graves são o Titius cerulatus, que possui as patas e a cauda amareladas, e o Titius baiensis, que é mais escuro. Os escorpiões são animais carnívoros que se alimentam principalmente de insetos, como grilos ou baratas. Os seus hábitos são noturnos. Durante o dia, eles ficam escondidos embaixo de pedras, troncos, dormentes, entulho, telhas ou tijolos. Muitas espécies vivem em áreas urbanas, onde encontram abrigo e alimentação farta dentro e próximo das casas.
Eles podem sobreviver vários meses sem alimento e mesmo sem água, dificultando bastante o seu combate. Os casos mais leves apresentam apenas dor no local, com ou sem formigamento. Às vezes, a dor é mais intensa, espalha-se para as áreas vizinhas e a vítima sua muito. Nos casos mais graves, além de dor, observamos alterações da temperatura, dos batimentos cardíacos e da pressão sanguínea, náuseas e vômitos, salivação excessiva, convulsões e até estado de coma. O risco de morte, principalmente se a vítima for uma criança, existe nas primeiras 24 horas. Lave o local da picada e use compressas mornas para aliviar a dor. A vítima deve ficar imóvel o tempo todo, desde o momento da picada. Leve a vítima para o hospital ou pronto-socorro mais próximo imediatamente. Se puder, leve o escorpião para que o tratamento seja feito com o soro específico. As aranhas são animais carnívoros que se alimentam principalmente de insetos, como grilos e baratas. Muitas vivem nas casas ou em suas proximidades. Elas possuem 4 pares de pernas, um par de pedipalpos e uma quelícera, onde estão os ferrões que inoculam o veneno. No Brasil, as aranhas perigosas para o homem são as seguintes. A aranha armadeira é a mais agressiva. Quando ameaçada, levanta-se sobre as patas traseiras e ataca. Da ponta de uma pata à outra, pode atingir até 10 centímetros de envergadura. A aranha marrom constrói teias irregulares em fendas de barrancos, embaixo de cascas de árvores, teias e tijolos empilhados ou mesmo atrás de quadros, imóveis ou cantos de parede, sempre ao abrigo da luz direta. Não são agressivas, picando somente quando comprimidas contra o corpo. Somente as fêmeas da espécie conhecida como viúva negra provocam acidentes, pois são bem maiores que os machos, mais ou menos 1 centímetro de corpo e 3 centímetros de envergadura. A viúva negra possui abdômen arredondado com um desenho característico em forma de ampulheta no ventre. Em geral, os acidentes também acontecem quando a aranha é comprimida contra o corpo. Existem 2 grupos de aranhas bastante conhecidas, que não provocam acidentes de maior gravidade. Um deles é o das aranhas de grama ou aranhas de jardim, com diversas espécies descritas em todo o Brasil. O outro é o das aranhas caranguejeiras, com até 20 centímetros de envergadura e aparência muitas vezes assustadora, mas que também não são perigosas. Os sintomas presentes nos casos de picada de aranha são a dor imediata no local, com ou sem inchaço, vermelhidão e formigamento, que podem evoluir ao longo dos dias, formando bolhas, manchas arroxeadas e feridas. Os sintomas mais gerais, quando aparecem, dependem do tipo de aranha. Aceleração dos batimentos cardíacos, aumento da pressão arterial, sensação de aperto no peito, agitação, sudorese, vômitos e diarreia, contrações musculares, dor de cabeça, tremores, salivação excessiva, pálpebras caídas, visão borrada e aumento de tamanho das pupilas, entre outros. Nos primeiros socorros a uma vítima de picada de aranha, valem as mesmas recomendações para as vítimas de escorpiões: manter o acidentado imóvel, lavar o local da picada, aplicar compressas mornas e levar a vítima ao hospital ou pronto-socorro mais próximo. Se puder, leve o animal para ajudar o médico a escolher o melhor tratamento. Como sempre, o mais importante é prevenir os acidentes com cobras, aranhas e escorpiões. Ao andar no mato, use botas altas. Só isso já previne a grande maioria dos acidentes. Não coloque a mão em buracos. Para mexer em folhas secas, montes de lixo, lenha e coisas desse tipo, use luvas de aparas de couro. Evite o acúmulo de materiais de construção ou entulho ao ar livre e tome muito cuidado quando for mexer nesse tipo de material. Se você mora numa casa e tem um jardim, mantenha o seu jardim sempre limpo e apare a grama regularmente.
Limpar terrenos baldios vizinhos, pelo menos numa faixa de 1 a 2 metros junto das casas, também é uma boa ideia. Vede as frestas e buracos em paredes, portas e janelas. E outra forma de evitar acidentes com aranhas e escorpiões é sacudir as roupas e sapatos antes de usá-los. Muita gente gosta de animais e tem em casa um bicho de estimação, não é verdade? Como existe o risco de transmissão de doenças graves como a raiva, por exemplo, é importante sempre vacinar esses nossos amigões. Só que às vezes podemos ser atacados por um animal que vive pelas ruas ou que foge depois de atacar, ou até mesmo por um animal conhecido. Os cães e gatos que morderam seres humanos e apresentam sintomas da raiva precisam ser sacrificados e examinados para confirmar o diagnóstico. Já cães e gatos sadios, de donos conhecidos, devem ser confinados com segurança por 10 dias de observação após a mordida. Nesse período, se o animal apresentar sintomas da raiva, deverá ser iniciada a vacinação da pessoa atacada o mais rápido possível, pois não há período de espera seguro. Se você for mordido por um animal, lave os ferimentos com água corrente e sabão na mesma hora. Você deve ficar lavando cuidadosamente por vários minutos para limpar bem a lesão e eliminar os agentes que causam as infecções. Leve a vítima para atendimento médico. Caso haja sangramento que não pare espontaneamente, proceda conforme as técnicas para estancar hemorragias que podemos ver em outro módulo desta série. Se houver mutilação de partes do corpo, como uma parte da orelha ou do nariz, leve essa parte ao hospital juntamente com a vítima. É importante levar também informações sobre o animal, se é conhecido, a quem pertence e se está apresentando comportamento diferente. Se você tem um animal de estimação e cuida bem dele, ótimo. Agora, e se ele procriar? O que é que você vai fazer com os filhotes? Você pretende ficar com eles ou tem alguém para cuidar deles com o mesmo carinho que você? Se não for esse o seu caso, a castração pode ser uma opção bem melhor do que abandonar os bichinhos na rua como muita gente faz. Além dos animais de estimação, podemos ser atacados por outros animais que vivem livres no campo ou na cidade. O simples arranhão de um rato pode transmitir inúmeras doenças. Procure imediatamente orientação médica. Os cuidados com a lesão são os mesmos que vimos nos ataques de animais domésticos. Se possível, procure observar as características do animal agressor, para descrevê-los ao médico e às autoridades sanitárias, que serão informadas do acidente pelo serviço médico. Um dos principais animais silvestres que transmitem a raiva é o morcego. Quando se deparar com um morcego, não provoque nem tente capturar o animal. Afaste as pessoas e outros animais do ambiente onde o morcego se instalou e isole o local se possível. Evite sempre o contato direto com qualquer tipo de morcego, vivo ou morto. Caso tenha problemas, procure o Centro de Controle de Zoonoses da sua cidade ou a orientação de um médico veterinário. Caso seja detectada a presença de morcegos em alguma região, coloque telas nos vãos, janelas e buracos e feche ou vede porões, pisos falsos e cômodos pouco utilizados que permitam o alojamento de colônias. Para cuidar bem da nossa saúde e da saúde dos animais, precisamos vacinar nossos bichos de estimação. Além disso, é preciso tomar cuidado ao chegar perto de animais que não conhecemos. Os animais silvestres, mesmo que tenham aparência inofensiva, podem ser agressivos, ou então ficarem com medo da nossa aproximação e aí atacarem. Por isso, tome cuidado. Além de ficarmos mais protegidos, a natureza agradece. E assim chegamos ao final de mais um volume da série Emergência. Até a próxima!